Muito feliz de ver o SciPy acontecendo aqui, né, na USP. Eu acompanhei um pouco a jornada do Ranieri aí, e do Ivan um pouco de longe. E acredito que nos próximos anos esse evento vai crescer e a gente vai conseguir uma dimensão de alcance de pessoas bem maior nos nossos países amigos aqui. Bom, a minha apresentação vai falar de um projeto da Unicamp, né? Um projeto de pesquisa desenvolvido pelo Centro Acadêmico de Química para ajuda em uma das metodologias na geração de fármaco. Eu me chamo Mário Sérgio, tenho aí alguns contatos caso alguém por algum motivo queira falar comigo. Um pouquinho de mim aí, eu tenho uma foto da comunidade aqui do Python Floripa. Nesse cenário que eu gosto de fazer, eu gosto de participar e eu acredito que essa questão de comunidade e colaboração é muito importante para todos nós. Então, vamos lá, né? Como é que é esse negócio de geração de fármacos com Python, né? Fica meio genérico assim esse título. E a ideia é a seguinte, o Matheus, em um dos happy hours que eu estive com vocês, ele comentou de uma amiga que na dissertação dela, ela falou para ele que o que ela teve mais trabalho foi para copiar dados de uma planilha e jogar na dissertação. E quando a gente ouve isso e a gente sabe do poder computacional que algumas ferramentas conseguem nos proporcionar, e a gente ouve isso de uma pesquisadora muito triste, porque ela poderia ter concentrado esse esforço em coisas para otimizar o modelo dela ou algo do tipo, mas ela concentrou em fazer um trabalho totalmente mecânico, né, e simples, que muitas vezes um script ou algum programa podia facilitar. Eu acredito que a computação ela dá a base para outras áreas, né, poderem alcançar um nível de precisão, de acurácia melhor nas coisas, que você automatiza processos manuais muito pesados e aí você alcança isso. Infelizmente, algumas áreas ainda têm bastante resistência. Você olha na indústria de fármacos, existem processos que demoram 10 anos para remédios e princípios ativos que demoram 10 anos de pesquisa, experimento, e existem tradições muito fortes dentro desse processo, porque às vezes existe o medo da mudança, né? Envolve vida de pessoas, envolve tratamento de doença, e às vezes um processo que é totalmente difícil de ser feito não é questionado, entendeu? Não se tem tempo para questionar o processo, para melhorar, para mudar. Então, assim, essa área de geração de fármacos, assim como muitas outras que nós todos conhecemos aqui, ela tem esse cenário complicado de você estabelecer processos de melhoria em uma coisa que já está funcionando e que envolve vida de pessoas. E eu acredito que a gente tem que tentar quebrar um pouco isso no espírito de colaboração e mostrar que existem ferramentas para a gente poder melhorar os processos, que dessa forma a gente vai conseguir de forma mais rápida chegar nos objetivos. A indústria de fármacos, ela por muitos anos ela foi monopolizada por algumas grandes instituições. Então, diferente de muitas outras áreas que você tem startup em cada esquina para resolver um problema e as ideias vão surgindo e vão inovando, na área de fármacos ela é bem diferente de tudo isso. Então, existem governos que a maioria das vezes, né, para geração de drogas e de vacinas, a maior parte do recurso vem de parte estatal de vários países, principalmente dos Estados Unidos. Então, assim, é uma área muito cara, e cara por conta de várias culturas, por conta de complexidade nos laboratórios. Então, assim, o máximo que a gente, em termos computacionais, conseguir simular muitas vezes algum procedimento da vida real, a gente pode também minimizar todo esse custo, porque você imagina que a gente desenvolve um software e a gente faz teste visual mesmo, né? Pega, testa e às vezes não está dentro do que foi desenhado, não está dentro da arquitetura. Imagine um processo totalmente científico, totalmente experimental, que todos os componentes são muito caros e você precisa fazer esses testes. Talvez se você conseguisse um ambiente de simulação, isso tornaria todo o processo mais barato. Então, existem algumas iniciativas de projetos de pesquisas para que isso aconteça.
né? Então, assim, a gente tem esse poder de poder minimizar todo esse custo. Eu vou explicar um pouquinho para vocês, talvez algum de vocês até conheçam melhor o processo para a geração de um fármaco. Mas basicamente você vai a campo e tenta identificar um princípio ativo que provavelmente possa eliminar um vírus ou eliminar uma bactéria, né? E aí você pode encontrar isso em alguns vegetais, em secreções de alguns animais, pode também sintetizar em laboratório. E essa é a primeira parte. E já é uma parte muito cansativa. E depois você vai ter que isolar esse princípio ativo, porque muitas vezes ele está dentro de um outro ecossistema e ele tem coisas que você precisa isolar. Depois de você isolar, ele pode muito bem eliminar uma bactéria com muita eficácia, mas aí você tem que analisar todos os efeitos colaterais, ver se ele não é tóxico para as pessoas, ver se ele não é tóxico para os animais. Isso envolve testes, e aí tem toda a questão ecológica, que agora existem pessoas que defendem que não é legal fazer experimento em roedores, né? Então, assim, tem uma briga jurídica muito forte, tem uma briga ambiental muito forte. O processo é demorado, às vezes tem laboratório que é invadido, as pessoas quebram tudo, eliminam pesquisas de anos. Às vezes algum promotor vai lá e para a pesquisa, em alguns países do mundo, outros não, né? Outros são mais liberais nesse ponto. Mas o que eu quero mostrar é que esse processo é muito demorado e muitos das indústrias e governos dessa área tentam investir em processos para minimizar o tempo e minimizar o custo. E nesse projeto que a gente trabalhou na Unicamp, onde a gente entra aí é na parte de testes e estudos, né? É uma simulação que é feita em todo esse processo. O que acontece? Existe um modelo, um procedimento que é feito na área química, que é a dinâmica molecular. Você pega uma molécula, coloca ela no ambiente, geralmente simula um cubo de água e coloca uma molécula e uma bactéria lá e vê, varia a pressão, varia a temperatura e vê qual vai ser a dinâmica dela em todo esse período de tempo. É como se você botasse a molécula lá e estivesse tirando vários flashes de foto a cada instante para ver como é que ela se comporta, como é que ela vai modificando. Então é uma coisa mecânica mesmo, né? E você vai em cima disso tirar o delta de variação para ver como é que ela se comporta dentro desse ambiente. Esse processo computacional ele é bem custoso, né? Existe um sistema chamado GROMACS, né, implementado em C++, e ele implementa essa dinâmica molecular. Então, assim, algumas dinâmicas demoram em teste de computadores que a gente fez, um i7, 16 GB de RAM, assim, uma coisa de 6 horas para fazer uma dinâmica. Então, dependendo, né, das dimensões do cubo que você coloca ali, então é uma coisa bem custosa. Essa é a primeira parte. Aí depois que você faz essa dinâmica, você tem que fazer uma regressão linear para tirar algumas informações. E aqui que entra o projeto da Unicamp, no qual eu fiz parte. Eu não estudei na Unicamp, né, mas eu morava em Brasília, estudava numa instituição privada chamada IESB, e num programa de iniciação científica a gente fez esse projeto. O professor que liderava isso, ele era da computação, mas tinha mestrado e doutorado no Centro Acadêmico de Química de lá. E ele ajudou bastante a desenvolver esse projeto. O que aconteceu é que a Unicamp ela desenvolveu uma metodologia para avaliar essa dinâmica molecular chamada LQTA, que é SAR. Que SAR é uma análise quantitativa que você faz em cima dessa dinâmica, e eles implementaram a metodologia de 4 dimensões. Porque antes eles avaliavam em 3 dimensões, né, a molécula em 3 dimensões com a visão do cubo ali dentro da água, e depois eles colocaram mais uma variante que seria o tempo, justamente para você poder pegar o comportamento da molécula. E aí isso foi implementado em Java, né? E o resultado disso, para poder analisar
característica desse elemento era gerada uma matriz de descritores de 20 mil colunas, e depois você tinha que aplicar uma inteligência ou então um método estatístico para poder extrair as principais características para poder você dizer quão eficaz foi aquele reagente ou não. E isso também é bem custoso. Você imagina aí trabalhar com uma matriz de 20 mil colunas para lá e para cá. Isso tudo foi desenvolvido em Java. As pessoas tinham dificuldade de usar e não estava muito performático, assim, estava bem difícil de trabalhar com ele. E a gente entrou no projeto. Então, existe um pacote que eles fizeram no Unicamp, que é a dinâmica molecular, que era executado no Shell, o LQTA Grid, que era feito em Java, e o QSR Model, que era depois para você ir lá e modelar a molécula e aí passar o processo para frente em toda aquela escala de desenvolvimento para geração de fármacos. Isso tudo aqui era muito difícil. Eles usavam esse software, o GROMACS, que dentro de dinâmica molecular ele faz vários outros processos químicos, e o que acontece é que um dia a gente ligou para um pesquisador lá da Índia que estava usando aquele pacote que tinha sido desenvolvido. E aí ele estava com um problema para configurar o Java na máquina dele para rodar o executável. E aí a gente mandou um e-mail para ele perguntando depois, ele falou: olha, qual é o Java que está instalado na sua máquina? É o OpenJDK? É o da Oracle? E aí ele respondeu assim: não, minha máquina tem um processador dual core e a placa-mãe é não sei o que, ASUS. E no momento ali eu estava no laboratório com os meninos e alguns riram e fizeram piadas, mas no fundo o que a gente tem que perceber é que ele não é obrigado a saber isso. Ele é um cientista, ele precisa resolver um problema para a geração de um fármaco. Dentro desse processo gigante de geração de fármacos, ele precisa usar um software. A nossa responsabilidade é prover um software com usabilidade para o usuário. A gente simplesmente não pode chegar e cravar e taxar a pessoa que ele não sabe e deixar por isso mesmo. Foi aí que a gente percebeu. E se a gente fizer um pacote atômico, onde o cara vai chegar e jogar os arquivos que descrevem aquela molécula, um TXT com várias características, e ele simplesmente vai mandar todas as informações e depois receber o e-mail? Porque, vejam bem, ele tinha que saber instalar o Chronox, que só roda no Linux. Muitas vezes eles eram usuários de outros sistemas operacionais. Aí ele tinha que saber utilizar a linha de comando, dar permissão de arquivo, configurar. Depois ele tinha que ir lá e configurar o Java na máquina dele para rodar os executáveis. Isso, para muitos aqui, pode ser trabalho de 30 minutos. Mas para pessoas que não são da área de computação, trabalho que a pessoa não sabe nem para onde ir, né? E a ideia dessa palestra de hoje é mostrar um caso de uso, não de Python, mas como a computação pode facilitar o trabalho dos cientistas, né? E não é algo muito complexo, vamos fechar esse pacote e vamos desenvolver. A aplicação Java também estava muito ruim, tinha tido uma iniciativa dentro da Unicamp, né, para poder fazer um Java Web, para o cara poder usar, mas aí eles usaram uma lib, um plugin do NetBeans para fazer a aplicação web, e a gente sabe como é que são esses frameworks aí, muitas coisas são mágicas. Então, assim, o problema no fundo não foram as tecnologias que são usadas. A gente não está chegando aqui e falando: usou Java e ficou ruim. Mas às vezes pela falta de tempo e pela dificuldade de usar a linguagem, que muitas vezes não tem domínio, não se desenha uma arquitetura boa para aquele software funcionar, né? E muitas vezes na academia a gente não tem esse pensamento. A gente no mercado de trabalho vai lá, desenha, tem que ter um requisito, tem que ter uma análise de riscos, mas quando a gente vai para a academia a gente só quer sentar e codar e fazer funcionar. E muitas vezes, se a gente perder tempo desenhando o problema, a gente vai ter um resultado muito mais rápido do que sair escrevendo código, do que sair escrevendo problema. Então foi pensado no Web 4D QSR. Eu vou ver se eu consigo subir ele aqui rapidamente para mostrar a cara dele para vocês. Eu já meio que configurei aqui. Vou rodar local aqui. Essa aqui é a cara do rapaz. Então,
Tem uma coisa do Django Hash ali, vocês ignoram no canto. A gente chegou a subir, hospedar esse cara na Unicamp, mas aí o pessoal matou lá por conta burocrática, que eu não faço a mínima ideia do que aconteceu. Mas assim, algumas pessoas já conseguem usar de forma local. Ali, a visão do site é muito simples, o cara simplesmente chega e tem esse botão verdinho ali no meio, que é para o cara fazer uma nova dinâmica. Daí ele clica aqui e já está todos os dados ali, ele coloca o nome e o e-mail dele, as informações da dinâmica, quantas moléculas vão ser, quais são os elementos. E aí simplesmente depois a gente pega esse formulário, joga para o Celery gerenciar uma fila e aí manda como tarefas para servidores executarem todo o procedimento de dinâmica, geração de matriz de descritores. Depois a gente pega todos esses resultados e manda para o e-mail do cara. Eu vou depois mostrar um pouco da arquitetura, como é que ficou o sistema para vocês. Mas, gente, pensa no alívio de um cara que tinha que chegar, abrir um Linux na frente dele, configurar uma porrada de coisa, Grommets, coisa que ele nunca viu na vida, mudar uma permissão do arquivo, chegar, não rodou. A gente sabe como é que é isso. O cara simplesmente chega numa página no webdesk que a gente usou um bootstrap da vida bonitinho e o cara preenche um formulário, manda e depois esquece e o computador resolve tudo para ele. Tipo, essa solução aqui não é revolucionária. Talvez esse tipo de centralização de processo num servidor é desde os anos 90 que acontece. Por que a gente não para e tenta fazer isso para eles? Né? É um questionamento. E o que a gente está trazendo aqui é algo muito simples. Voltando para a apresentação. Aqui eu tirei prints da tela pensando que eu não ia conseguir rodar, mas por algum motivo eu rodei, que eu não sei. Então, tá. O core do sistema que tinha sido desenvolvido na Unicamp ele ainda estava em Java. E ele estava difícil de manter. Eu não estou chorando aqui, eu tentei. E eu botei a imagenzinha do GoHost ali, não foi criticando os nossos amigos anteriores que desenvolveram o projeto, mas eu acredito que eles não tiveram muito tempo e não conseguiram desenhar muito bem o problema e estava bastante confuso, a gente não conseguia separar as coisas. E aí chegou o Python, porque a gente evangelizava esse nosso professor, o líder do projeto, só que ele tinha muito medo da mudança, vai mudar, depois vocês vão embora. Só que a gente conseguiu vender a ideia para eles, aí um dia ele chegou lá e falou, não, tá, faz esse negócio em Python e migra e vamos ver o que dá. E, tipo, foi um dia muito feliz assim, cara. E a gente resolveu mudar. Daí a gente pegou todo o código, inclusive eu vou mostrar o repositório depois, esse código ainda está com bastante cara de Java, assim. A gente migrou, é um arquivo que faz toda essa extração das matrizes e a gente pegou, migrou o código, fez algumas mudanças, ele ficou bem menor, bem mais reduzido, modular também, mas ele ainda está com bastante coisa assim herdada da estrutura de procedural de Java ali. Aqui é um pouco da nossa arquitetura, né? Então, basicamente o que a gente fez foi o seguinte, vamos subir um serviço Django, toda a lógica de banco de dados a gente vai resolver com ORM. E aí, o que acontece? Essa dinâmica e todo esse processo para fazer a geração da matriz de descritores da molécula ela é muito custosa, como eu falei para vocês, com aquelas configurações de um i7, 16 GB de RAM, é 6 horas para fazer. Aí você imagina um só servidor tratando isso tudo, um cara manda na Índia, um outro professor da Unicamp manda mais 2 dinâmicas, e aí 6 horas para resolver, mais 6, tipo, o outro vai receber mais de um dia depois o resultado por e-mail. Ele vai achar que o sistema está fora. Então, assim, o que a gente modelou? Não é um sistema que vai ter 1 bilhão de usuários, claro que não, mas pelo processo de requisição ser uma coisa longa, a ideia é escalar para poder minimizar. Às vezes o cientista está ali, ele quer um resultado rápido. Então a gente usou um gerenciador de filas, que é o Celery, né, e usando alguns workers para poder destinar o processamento para N servidores. Então você pode subir essa estrutura com um cliente e o cara manda requisição e o Celery faz todo o tratamento. Agora vamos lá, joga no banco de dados, agora você vai lá e processa essa dinâmica. Espera executar a dinâmica, retorna, ele vai lá e manda. O Celery mesmo gera um evento para mandar um e-mail para o cara com o resultado. Né?
Então, isso aqui é uma estrutura web que quem trabalha com desenvolvimento web tem bastante facilidade para olhar isso aqui, entender. Então, basicamente, você tem um sistema, né, o Django, o Django é aquele cara que eu mostrei na tela que tem um formulário para você enviar os dados. Daí ele tem a responsabilidade de pegar esses dados da dinâmica e mandar para o Celery. A partir daí, o Celery vai gerenciar todo o processamento e vai gerenciar essa fila de requisição. Então, assim, a gente fez um esquema desse para escalar. E a gente pode subir aí, no caso, eu botei DigitalOcean ali, que foi o que a gente usa agora, e aí você consegue ter N processamento diferente, em universidades diferentes, em lugares diferentes, você consegue escalar esse projeto. Tem várias coisas para melhorar, né, nesse projeto. Uma delas, agora tem alunos trabalhando nela e esses alunos estão na parte de pesquisa de pegar aquela parte que a gente traduziu para Python e eles estão avaliando a implementação disso em Julia, né? E tem alguns outros, e esses mesmos alunos eles também estão com o foco do projeto implementando NumPy ali para o tratamento de matriz que a gente não tinha implementado, né? Então, assim, tem bastante coisa para fazer, né? Pode utilizar uma abordagem de Numba, porque como esse processo ele é muito custoso, a gente tem N possibilidades para poder trabalhar no baixo nível e melhorar a performance. O resultado, assim, para os pesquisadores foi muito interessante, né? A gente teve que fazer vários testes para ver se o sistema novo dava o mesmo resultado do antigo e foi muito feliz, assim. E a mensagem que eu queria passar é essa, né? Esse sistema, dentro de todo o processo para a criação de uma droga, de uma vacina, ele é muito pequeno, dentro de toda aquela cadeia que eu mostrei para vocês. Mas é nesse sentido que a gente tem que trabalhar para poder pegar cada partezinha dessa e dar um suporte para que a coisa se torne menos custosa, mais rápido. E muitas vezes você só precisa sentar e desenhar uma solução simples de como aplicar a computação para poder minimizar o custo daquele problema. O projeto está andando ainda. Eu tenho esses dois repositórios aí, o Web4DQSR que junta todo o pacote, né, que faz toda a configuração do Gromax, que tem várias dependências. O LQTA GridPy é justamente o core da pesquisa da Unicamp, que é o de baixo, onde está a implementação que era em Java lá para geração de matriz de descritores. Era isso que eu ia passar para vocês hoje e eu agradeço o espaço aí da organização e eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta. Perguntas? Não é bem uma pergunta, é mais um comentário. Né? Na hora que você contou a história do computador, eu ri. Aí depois você me fez me sentir mal por ter rido. Mas é real. Eu trabalho com um monte de gente na mesma situação. Eu, às vezes, recebo respostas muito parecidas, às vezes até de pessoas com nível técnico altíssimo, a gente não consegue. Né? E no meio do caminho a gente vai sugerir, use conta forte, bota lá. Mas tem momentos em que não dá. Mesmo que fosse super fácil para empacotar e instalar, ainda assim não substitui, né, uma interface web e a pessoa manda o processo. Achei fantástico, muito legal. E vou copiar. Sim. A ideia pode copiar mesmo, essa arquitetura é para ser copiada. Bom dia, Mário. Eu ouvi falar que você vai organizar uma conferência aqui em Florianópolis. Eu terminei essa palestra ontem de madrugada, o Mazanoy até me acompanhou nessa cena aí, e eu esqueci de colocar nos slides. Mas eu abro aqui e adoro o site, não tem nenhum problema. Então, em outubro vai acontecer a maior conferência de computação do Brasil, chamada Python Brasil. A Python Brasil vai acontecer no Centro de Convenções Centro-Sul, no dia 13, a conferência geral é 13 a 18 de outubro e no Centro-Sul é 15 a 17, que é o evento principal.
Virão vários ícones da linguagem, pessoas que muitas vezes de todas essas bibliotecas que a gente utiliza, essas pessoas vão estar lá para tirar nossas dúvidas, para nos ajudar. É um evento muito legal. A gente tem toda uma inclinação social para promoção da diversidade. Então vai ter algumas empresas que vão destinar recursos diretamente para a gente poder ajudar a vinda de pessoas que não têm condições de vir ao evento. É um evento totalmente sem fins lucrativos. Existe uma associação com vários membros no Brasil que nos dá suporte. A gente já tem alguns patrocinadores aí que vale a pena colocar o nome deles, que é a Globo.com, Google, Nelway daqui, toda essa galera aí da Pai Ladies, Floripa, Movimento Anitas daqui também de Florianópolis, e a ideia é fazer um evento onde possa alcançar vários nichos de pessoas. A Python Brasil esse ano a gente vai tentar fazer uma trilha mais voltada para a comunidade, vai ter trilha web, vai ter trilha de data science, então a ideia é alcançar todo mundo. A linguagem de programação Python ela tem uma história muito forte com a comunidade, porque nunca existiu uma empresa por trás, né? Assim como outras linguagens, e a gente precisa das pessoas para que essas pessoas contribuam para a linguagem, então por isso é a necessidade dessas conferências. E ela não é somente uma conferência de tecnologia, quando você vive o ambiente dela, você vê que tem uma outra pegada, tem uma outra visão, uma visão mais de colaboração, de entender o problema do outro, de tentar resolver os problemas juntos, porque não é um evento que você vai lá, às vezes, somente para buscar um emprego melhor, para as empresas fazerem um lobby. É realmente um evento que precisa atrair mais pessoas para o ecossistema da comunidade, para as pessoas contribuírem de uma forma mais incisiva para a computação científica, para resolver os problemas da sociedade. E o evento ele vai nesse sentido. Mais perguntas? Perguntas? Semana que vem tem Só avisar também que semana que vem, dia 25, tem um encontro da Python Floripa e PyLadies na Primavera Garden Acate, na SC 401, e está esperando um público bem grande para esse encontro. Os encontros da comunidade estão dando em torno de 50 pessoas participando dos encontros, e esse encontro vai ser um pouco maior até. Obrigado, ótimo de evento. Eu acredito o Matheus e Ivan vai ter evento de Data Science, já está com data fechada, o encontro de Data Science já tem data, né? A gente tem um encontro aí também, tem um meetup mês que vem, né? Isso aí. Alguém quer alguma pergunta? Então, eu queria agradecer, Mário.